Fala, gente, tudo beleza com vocês? Vamos então aqui para nossa última aula de Word. Olha só que beleza. Estamos aqui na nossa última aula de Word, vocês conseguiram aí sobreviver até o final. Então, só um aviso muito importante. A próxima aula de vocês será de Excel, porém, há uma prova para que vocês passem do módulo de Word para o módulo de Excel, tá? Então, haverá prova, tá? Na próxima semana. Então, faça as atividades direitinho aí essa semana. Dê uma estudada nos vídeos anteriores, tá? Que a gente fez ali. Dá uma estudada nas atividades que vocês fizeram. Refaçam alguns exercícios, tá? Daquele PDF. Vocês têm a apostila, tá? Vocês têm a apostila, dá uma olhada na apostila de vocês, tá? Não deixa a apostila encostada lá, porque, ó, por mais que a gente tenha vídeo e tudo mais, ali na apostila vocês têm ali mais atividades, você tem ali algumas explicações de uma maneira diferente, né? É sempre muito importante vocês verem várias explicações sobre o mesmo assunto, tá? Por mais que falem que, mas as aulas são legais, as aulas bastam, o conteúdo é bom. É sempre interessante se dar uma olhada ali em vários recursos, tá, gente? Pesquisa é importante. Viu sobre um assunto? Beleza. Vamos dar uma olhadinha sobre esse mesmo assunto em outro lugar, para você conseguir ali expandir a mente ali, ter uma outra ideia, um outro ponto de vista, enfim, sempre buscando conhecimento aí, né? Vamos então aqui agora para o nosso último assunto. O nosso último assunto de Word ainda é da guia inserir, mas o que ficou faltando aqui? Vocês conseguem saber? Ficou faltando tabela. A gente não viu tabela ainda, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, gente. Ó, a tabela, ela tá aqui na guia inserir, tá? Então, a gente consegue inserir tabela. Ao clicar nesse botão de tabela, vocês vão ver esse monte de quadradinhos. Esse monte de quadradinhos é simplesmente quantas linhas e quantas colunas vocês querem. No Windows, à medida que você vai passando o mouse, ele já vai aparecendo automaticamente aqui no meio a tabela para você ir vendo como é que ela vai ficar, né? Aqui no meu não é, tá? Aqui no meu eu tenho que clicar para poder aparecer alguma coisa. Mas ó, aqui na tabela eu consigo escolher quantas colunas eu quero e quantas linhas eu quero, tá? Então, para cima e para baixo são linhas, para um lado, para o outro são colunas. Então, aqui eu tenho uma linha e 5 colunas, 6, 7, 8 colunas, uma linha só. Olha só, tá vendo? Eu coloquei 8 colunas em uma única linha. Agora vamos voltar, vamos inserir uma tabela um pouquinho maior. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 linhas. E 2, 3, 4, 6. Então vou colocar 4 linhas e 6 colunas. Inseriu 4 linhas e 6 colunas, certo? Beleza? Até o momento, tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Tipo, 9 linhas e 7 colunas. 9 linhas e 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 9 colunas, aliás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 colunas e 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Beleza, é o seguinte. Eu quero selecionar a tabela toda, digamos que eu me arrependi. O que eu faço? Tá vendo que ao clicar dentro da célula, você vai ver esse quadradinho com uma setinha cruzinha. Dá um clique ali que ele vai selecionar a tabela toda. Como que eu faço para apagar? Apague igual texto. Aperta o botão do backspace ali para apagar e ele vai apagar tudo, tá? Então, esse botão que eu apertei aqui, ó, na tela, isso aqui é do meu teclado, tá? Então, aumento o brilho do meu teclado, diminuo do teclado. Eu diminui o brilho do teclado no mínimo porque eu esqueci meu carregador em casa. Mas vamos lá. Deixa eu diminuir o brilho da tela aqui um pouquinho também. Pronto. Então vamos inserir uma tabela. Vamos inserir uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Pronto. Temos aqui 4 colunas e 5 linhas, certo?
Vamos lá, eu vou colocar na primeira coluna alguns nomes de pessoas. Vamos colocar nomes de pessoas. Vamos colocar, sei lá, vou colocar nome de gente da família. Vamos colocar Jéssica. Opa. Aí a setinha para baixo, não é Enter, tá? Porque Enter faz isso aqui, ó. Você tem que usar as setinhas, ó. Sabe as setinhas direcionais ali no cantinho? Setinha para baixo. Ali. Nome. Vamos colocar Cristiane, vamos colocar Patrícia e vamos colocar Débora. Pronto, só nome de mulher. Então, vamos colocar aqui o nome de pessoas, né? E vamos colocar aqui alguma outra informação. Vamos colocar, sei lá, vamos colocar idade, por exemplo. Sei lá, vamos colocar 29, vamos colocar 40, vamos colocar 32, vamos colocar 35, vamos colocar 22 anos. Então, já deu para entender como que funcionam as tabelas? Cliquei fora da tabela, continuo escrevendo normalmente, tá? Mas tá bom. O que a gente precisa é, pelo menos ter alguns nomes aqui, só para a gente conseguir explorar as ferramentas. Quando você seleciona a tabela ou clica dentro dela, note que vai aparecer uma outra aba ali, ó, Design de tabela. Clicou fora, sumiu. Clicou na tabela, apareceu, tá? E aqui eu tenho tanto Design da tabela como Layout, tá vendo? Então eu tenho duas abas ali, tá? Vamos dar uma olhada em cada uma delas. No Windows já deve aparecer as duas tabelas, as duas guias juntinha. A minha apareceu a setinha aqui, porque não cabe, né? Porque tem botão aqui do lado. Então, a minha tela, ela tá um pouquinho menor aqui, tá? Mas provavelmente no computador de vocês aí, vocês devem ver todas as duas guias ali. Mas calma que já vamos dar uma olhada em tudo isso daqui. Bom, vamos lá. Design de tabela. O design de tabela é o seguinte. Tá vendo esses estilos aqui? Se eu clicar em algum desses estilos, eu aplico na minha tabela, tá vendo? Aqui, 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 aqui. Olha lá, tá vendo? Eu escolhi algum estilo diferente aqui, ó. Olha só, vamos colocar isso aqui. Não, mentira, vamos colocar isso aqui, ó. Não, coloca esse aqui é bom. Não, esse aqui não é bom, esse aqui parece que está com título, né? Então, como parece que está com título, eu tiro a linha do cabeçalho. Tirou a linha do cabeçalho, ó. Cabeçalho é o título da tabela, tá? Então, aqui eu poderia colocar, por exemplo, nome, né? Então, vamos inserir uma célula acima, só para colocar nome, por exemplo, idade, e aí, sei lá, cidade, e aqui telefone. Então, tá vendo como a minha tabela já está tomando forma? Então, eu tenho aqui, ó, linha de cabeçalho, eu posso desmarcar a linha de cabeçalho. Ah, primeira coluna, eu posso desmarcar a primeira coluna. A primeira coluna normalmente é indicando algum valor, tá vendo que ele fica em negrito? Última coluna, ele vai colocar em negrito última coluna. Coluna em tiras, ah lá. Isso aqui tá esquisito esse negócio. Linha em tiras, tá vendo? Ele tirou todas os sombreados ali, tá vendo? Então a gente consegue personalizar nossa tabela assim. Ah, eu gostei desse design, mas esse design tem cabeçalho e eu não quero cabeçalho, então eu não quero uma coluna, não tem problema, eu consigo tratar aqui, tá vendo? Tira o cabeçalho, põe primeira coluna, tira a primeira coluna, põe a primeira coluna, tira a última linha, coloca a última coluna, linha de totais, tá vendo? Ó, totais ali embaixo, ó, ele formatou diferente, tá vendo? Então eu consigo, além de escolher o design da minha tabela, eu consigo ainda escolher o estilo dela. Eu consigo escolher se eu quero cabeçalho ou não, se eu quero linha ou não. Olha lá, tira a linha de cabeçalho e ele vai ficar tudo igual. Coloco linha de cabeçalho, ele foi o nome das colunas. Cabeçalho é aquele nome das colunas, tá? Então você tem toda a tabela ali embaixo e você tem o nome de cada uma das colunas. É exatamente isso que a gente tem aqui, tá? Beleza, gente. Então vamos deixar então essa tabela aqui, até que ela tá interessantezinha, né? Agora vamos lá. Sombreado. Barulho de caminhão passando na frente da rua. Então vamos lá. O sombreado. Gente, o sombreado é a cor do fundo da célula. Eu não preciso selecionar a célula, tá? Eu posso simplesmente clicar nela. Cliquei aqui no 32. Eu vim aqui no meu baldezinho de tinta,
e escolho a cor que eu quiser. Laranja, beleza, colocou laranja. E aí, a partir do laranja, todas aquelas ferramentas que a gente viu de fonte, tá? Aqui, ó, cor da fonte, não sei do que, elas funcionam, tá? Então, a gente consegue aplicar tamanho, negrito, cor de fonte, aqui, ó, eu quero isso aqui azul, tá? Não tem problema, a gente vem aqui e coloca azul, pronto, tá vendo? A gente colocou azul, tá? Então, deixa eu voltar aqui como estava antes e a gente vem aqui no design de tabela. Então, sombreado é cor do fundo, eu quero trocar o sombreado, eu quero colocar azul claro, coloca azul claro. Ah, quero colocar amarelo, beleza, tá amarelo, tá vendo? Então, sombreado é a cor de fundo. Eu não preciso selecionar a célula, eu posso apenas clicar nela. Ah, mas e se eu quiser deixar essas 3 colunas sombreadas? Aí tudo bem, aí você vai selecionar as 3 colunas e selecionar o sombreado azul. Aí ele aplicou o sombreado azul em tudo. Ah, você quer apagar tudo? Para apagar, você seleciona de novo e coloca sem cores. Sem cores significa que não tem cor, então não tem cor, vai ficar branco. Tudo bem? Beleza até aqui? Tranquilo? Dando para acompanhar? Então, vamos lá. Vamos então agora dar uma olhada no Brutal. O Brutal é isso aqui, ó, layout. Parece difícil, mas não é. Não é difícil isso aqui, tá? Vocês já vão entender rapidinho. Selecionar. Eu seleciono uma célula, tá vendo? Eu tô com um ponteiro aqui, ó, onde eu tô para digitar. Tô aqui com o nome da Cristiane. Selecionar a célula. Vai selecionar a Cristiane, porque eu tô clicado aqui. Ah, quero selecionar a coluna. Vai selecionar a coluna onde está a Cristiane, porque eu estou com um ponteiro nela. Ah, quero selecionar a linha. Vai selecionar a linha onde está a Cristiane. E mesma coisa, tabela. Vai selecionar a tabela onde estou com o cursor. Tranquila, né, gente? Sem problema, não tem segredo. Exibir linhas de grade. Isso aqui não vai funcionar porque eu já tenho bordas marcadas aqui. Mas caso eu tenha uma tabela que não tenha bordas, exibir linhas de grade vai fazer aparecer ou desaparecer essas linhas entre as tabelas, tá? Mesmo que na impressão não tenha, tá? E propriedades, propriedades da tabela. Então a gente tem aqui, ó, algumas informações da tabela. Ah, se eu quero alinhado à esquerda, alinhado no meio, alinhado à direita, né? Se eu quero com o texto só em cima ou embaixo, ou se eu quero o texto em volta. Lembra da nossa aula da imagem? Tá aqui, ó, a nossa aula da imagem a gente viu isso daqui, então a gente não vai falar de novo, tá? E o alinhamento, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Ver a questão do alinhamento e principalmente a disposição do texto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. A gente vai pular isso aqui porque essa parte de borracha significa que eu posso apagar algumas células, tá vendo? Ah, eu quero unir essas duas células. Uniu. Ah, eu quero unir essas colunas. Uniu, tá vendo? Então é meio chatão, né, mexer nesse negócio aqui, mas eu já vou mostrar uma maneira muito mais fácil de trabalhar com isso. Mas calma, vamos em ordem, tá? Sem crise. Sem crise. Temos um outro botão, excluir. Bom, excluir a gente sabe que vai excluir. Então vamos lá, vou colocar meu ponteiro no nome da Cristiane de novo. Se eu clicar em excluir, tá vendo que tá piscando aqui para eu digitar no nome da Cristiane. Eu só cliquei ali. Excluir. Ah, excluir coluna. Excluiu a coluna onde está a Cristiane. Excluir linha. Tá vendo que ele vai excluir a linha onde está a Cristiane. E aí eu tenho excluir tabela, que óbvio, vai excluir minha tabela. Tá? Então, excluir... Opa, aqui. O excluir, ele vai sempre excluir a partir de onde eu cliquei. Se eu clicar aqui no 40 e colocar em excluir coluna, ele vai excluir essa coluna. Se eu clicar no 40 e colocar para excluir linha, ele vai excluir essa linha. Tudo bem? Até o momento? Certinho? Vamos lá, vou clicar no nome da Cristiane de novo. Agora temos aqui 4 botões. Inserir acima, inserir abaixo,
inserir coluna à esquerda e inserir coluna à direita. O que isso quer dizer? De novo, eu estou com o meu cursor na Cristiane. Inserir acima, ele vai colocar uma nova linha acima de onde eu estou selecionado. Se eu colocar inserir abaixo, ele vai inserir uma nova linha. Ele vai inserir uma linha exatamente abaixo. Então, gente, vamos lá. Continuando. Nem sei o que eu estava falando mais. Aqui, ó, Cristiane. Se eu colocar para inserir abaixo, ele vai inserir uma nova linha abaixo do nome da Cristiane. Tudo bem? Se eu criar uma coluna à esquerda, ele vai criar uma nova coluna do lado esquerdo aqui do nome da Cristiane. Então, ele vai criar uma nova coluna. Mesma coisa se eu inserir à direita. Se eu colocar para inserir coluna à direita, ele vai inserir uma nova coluna do lado direito. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Beleza? Tudo bem? Agora a gente tem um outro conceito, que essa parte aqui ela é super legal. A gente vai levar isso para o Excel também, que se chama mesclar. Quando eu clico numa célula, tá vendo que o botão de mesclar não funciona, está desativado? Porque eu preciso selecionar várias células. Eu clico e arrasto, ó. Opa, assim não. Assim, ó, clico e arrasto e eu seleciono duas células. Agora eu posso mesclar elas. Mesclei as células, tá vendo que eu juntei essas células em uma só, viu? Coisa que não aconteceria, né? Se eu digitasse aqui, ó, ele ia afastar, tá vendo? Agora, se eu selecionar e mesclar, ele vai juntar tudo isso numa célula só. Isso é bem interessante, tá, gente? Para eu criar títulos, por exemplo, deixa eu criar uma outra tabela de teste aqui. Vamos inserir uma tabela assim. E eu quero que essa linha seja um título. Beleza, eu posso selecionar toda a linha aqui, mesclar e pronto. Tabela mostrando alguns valores legais. Agora eu venho aqui, seleciono, né, o valor, centralizo, pronto. Agora tem aqui meus valores aqui embaixo. Tranquilo? Beleza, gente? Certinho essa parte de mesclar células, então? Memorizem essa parte de mesclar células, porque no Excel a gente vai usar muito isso, tá bom? Beleza? Ó, já estamos na metade, olha só que beleza. Autoajuste. Tá vendo que a minha tabela, ela está preenchendo a largura inteira da página. Mas ela está com muito espaço em branco. Eu não preciso do espaço em branco. Então, a gente pode usar o autoajuste. Autoajuste de conteúdo. Ele vai ajustar a largura de cada uma das colunas automaticamente com o tamanho do conteúdo que está ali dentro. A idade tem pouco conteúdo. O nome tem mais conteúdo. Então, a largura vai ficar maior, tá vendo? Então, se eu tivesse, tipo, sei lá, cidade, São José dos Pinhais, PR. Ele vai, então, fazer o autoajuste para poder caber o São José dos Pinhais? Vai fazer o autoajuste para caber o São José dos Pinhais, como vocês podem ver, tá bom? Então, tá vendo que a tabela ela ficou bem mais certinha. E olha só, agora eu consigo ali em propriedades da tabela e centralizar a tabela. Olha só que beleza que ficou, viu? Então, vamos voltar ali como estava um pouquinho antes. Então, vamos aqui na guia Layout ali, né, que a gente viu o autoajuste. Autoajuste de janela é exatamente isso que a gente viu aqui, tá? Autoajuste de janela, tá vendo que não está acontecendo nada. Autoajuste de janela, ele vai preencher a largura inteira de conteúdo. Então, autoajuste de conteúdo, ele vai espremer para que as colunas fiquem certinhas ali com o tamanho do conteúdo. Autoajuste de janela, ele vai expandir para ficar a largura da página inteira. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Vamos selecionar a tabela toda para a gente poder ver o altura e largura.
Então a gente seleciona a tabela toda clicando nesse quadradinho ali no canto. Tá vendo a altura? 0,36. Se eu for aumentando, é a altura da linha. Ó, linha, altura da linha, altura da linha, altura da linha. E a largura é a largura de cada uma das colunas. Tá vendo? 3 centímetros significa que cada coluna tem 3 centímetros de largura, ou seja, 3, 6, 9, 12. A minha tabela tem 12 centímetros de largura. Mesma coisa aqui, ó. Altura, 1 centímetro. Cada célula tem 3 centímetros de largura e 1 centímetro de altura, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha tabela tem 6 centímetros de altura, tá bom? Então, se eu for fazendo isso daqui, eu ajusto tudo. Professor, dá para fazer em uma linha só? Dá para fazer em uma linha só. Se eu selecionar essa linha aqui, eu vou ajustar a altura somente da linha que eu selecionei, tá? Pois bem, eu vou deixar essa largura aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui para 1 centímetro, 1,2. E vou colocar 3 centímetros e meio. Pronto. Por quê? Porque a gente vai ver essa outra ferramenta aqui. Tá vendo esses 9 botões que estão aqui? É o seguinte, vamos trabalhar nesse 40. Vamos pegar esse número 40 aqui. Qual que é o alinhamento desse valor dentro da célula? Ele está em cima, no canto esquerdo. Eu consigo mudar isso da seguinte forma. Tá vendo esses 9 botões aqui? Entendam esses 9 botões como se fosse uma bússola, onde aponta para o norte, aponta para o sul, aponta para o nordeste, noroeste, tá? Então, à medida que eu vou clicando na minha bússola aqui, ó, olha só como eu estou clicando em volta e olha só o texto que está sendo direcionado em volta ali, tá vendo? Se eu clicar no meio, é tudo no meio, ó, no meio esquerda, no meio direita. No meio em cima, no meio embaixo. Tá vendo aqui? Entenda isso aqui como se fosse uma bússola. Então, eu vou direcionando o meu texto para onde eu quiser. Tá vendo? Então, eu quero deixar tudo centralizado. Ao invés de estar no topo, eu quero deixar centralizado. Porém, centralizado ainda do lado esquerdo ali, para que eu consiga ler do lado esquerdo. Então, eu faço assim, ó. Viu só? Olha só que beleza. Eu quero deixar a idade no meio. Eu seleciono a coluna, coloco a idade no meio. Olha só que legal. E cidade e telefone, eu quero deixar ali no canto. Ficou ali no canto. Agora eu coloco aqui, ó. E sei lá, Rio de Janeiro. Viu? E vamos colocar só mais uma aqui, Manaus. Coitado. Então, a gente vai ajustando tudo isso aqui, tá? Então, novamente, eu posso colocar em cima, embaixo, no meio, tá? Idade em cima, idade no meio, idade embaixo, viu? E aí eu posso colocar do lado esquerdo, no meio ou à direita. Tudo bem, gente? Ficou bem claro isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma bússola, tá? Então eu posso colocar aonde eu quiser. Beleza? Tranquilão? Direção do texto. Direção do texto. Essa parte aqui é legal. Olha só. Vamos selecionar a Magali. Quando a gente selecionou a Magali, a gente consegue escolher a direção do texto. Normalmente, como que você lê? Você lê então da esquerda para a direita, tá? A direção do texto eu consigo mudar isso, ó. Tá vendo que ele ficou de cima para baixo? Agora ficou de baixo para cima? E agora ficou normal de novo. Tá vendo? Então, é simplesmente, eu quero deixar na vertical, de cima para baixo, clico de novo, na vertical, de baixo para cima, clico de novo, voltou ao normal. Então, deixa eu voltar como estava antes, só para ajustar a altura. Aí. Tranquilo, né, gente? Não tem segredo nenhum. É muito fácil, tá? Próximo item, margens da célula.
Nem tanto o que está no meio, né? Mas principalmente os que estão alinhados do lado esquerdo e do lado direito. Note que eu tenho um pequeno espaço entre o texto e a linha, tá vendo? Que é uma espécie de margem de respiro. Eu tenho a linha, então eu tenho uma linha e o meu texto ele não vai começar grudado, ele vai ter um espacinho. E esse espacinho é ajustável. Tá? Aqui, ó, eu seleciono a minha tabela e venho em margens da célula. Tá vendo que a esquerda e a direita tá 0,19? 0,19 centímetros é exatamente esse espacinho que a gente tem aqui. Se eu colocar tudo zerado, 0, 0, e clicar em OK, olha só como ele grudou. Viu? Agora, se eu colocar margens da célula 0,2, vamos aumentar um pouquinho, 0,3, para não ficar tão parecido como estava antes. Olha só como aumentou o tamanho da minha margem, tanto que até desceu aqui o Rio de Janeiro, aqui, né? Ele não coube tudo. Então, isso são margens das células, tá? Então, eu posso diminuir para colocar 0,1? Posso também. Tá? Olha lá, diminuiu, agora ele ficou 0,1. Tudo bem, gente? Tranquilo até agora? De boa? Então, vamos dar uma olhadinha só em mais um recurso bem legal, que é o seguinte. Tá vendo esses nomes aqui? O que eu tenho que fazer se eu quiser colocar esses nomes em ordem alfabética? Eu quero pôr os nomes em ordem alfabética, gente. É para isso que a gente usa a ferramenta classificar. Tá? Então, a gente consegue classificar, significa colocar a minha tabela em ordem alfabética. Olha só que beleza. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma linha de cabeçalho, né? Aqui eu não tenho linha de cabeçalho, mas aqui eu tenho uma linha de cabeçalho. Tá vendo que ele tem o título? Vamos ali. Isso é importante, tá? Ó, a gente tem cabeçalho. Normalmente tabelas têm cabeçalho, tá? Agora eu clico aqui em classificar. Vocês vão ver essa janela. Parece confusa, mas não é. Não é confusa. Ó, eu quero classificar, ou seja, ordenar por nome. Eu quero que o meu nome fique em ordem alfabética. Ou então eu quero que a minha idade seja em ordem crescente, né? Ó, é importante o seguinte, ó, o nome tem aqui crescente e decrescente. Classificar o nome em ordem crescente significa em ordem alfabética. A, B, C, D, E, F. Eu colocar o meu nome em ordem decrescente significa que de cima para baixo ele vai começar lá o Y, W, X, Z e tal, até o A. O A vai ficar embaixo, ou seja, é como se fosse uma ordem alfabética, só que invertida. Tá? Então, ordenar por nome crescente, ordem alfabética. Colocar idade, que são números, tá vendo que ele já mudou para número, ó. Aqui, ó, nome, o tipo é texto. Idade é número. Número crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número decrescente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Beleza? Então é muito importante isso daqui. Já ficou bem claro, né, gente? Já ficou bem na cara ali o que isso aqui quer dizer, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos colocar o nome crescente. Ó, e ó, minha lista contém com linha de cabeçalho. É importante marcar linha de cabeçalho caso você tenha escrito nome, porque senão a letra N tá ali no meio, ele vai pegar o nome e vai jogar lá no meio. E eu não quero que esse nome, idade saia do lugar, eu quero somente esse miolo, tá bom? Como eu quero que só o miolo seja ordenado, eu coloco com linha de cabeçalho. Olha só, ele já colocou C, D, depois o J, M e P. Colocou os meus nomes em ordem alfabética. E note como automaticamente ele ordenou todas as outras colunas. Então, ele ordenou o nome, mas ao mesmo tempo ele foi ordenando tudo. Todas as outras colunas foram acompanhando o primeiro. Lógico, né? Senão eu vou bagunçar minha tabela inteira. Então, note como já a Jéssica estava em Curitiba. Olha só, ele desceu tudo.
A Cristiane estava em São Paulo, que estava ali embaixo, subiu e ele subiu tudo. Beleza? Agora tem uma outra ferramenta do classificar que é o seguinte: o que acontece se, por algum acaso, eu tenho 2 Cristianes? Quando tem 2 Cristianes, ele vai pegar esse Cristiane de baixo e colocar aqui, ó, porque ele está na ordem. Mas eu quero que, além de ordenar por nome, ele ordene também por idade crescente. Primeiro, ele vai ordenar o nome. E caso tenha nome repetido, ele vai pegar a idade e vai pegar o mais novo e jogar em cima. Exatamente o que aconteceu aqui, tá vendo? Ele pegou ali Cristiane, de 29 anos, e colocou antes do Cristiane, de 32 anos. Por quê? Primeiro a gente está classificando por nome, ou seja, Cristiane, letra C. Tem 2 Cristianes. Depois ele vai pegar a idade e jogar em crescente também. Tá? Então, e note como todas as outras colunas acompanharam, tá bom? Beleza, gente? Bem tranquilo, né? Muito tranquilo trabalhar com tabelas, é muito tranquilo trabalhar com informações, não tem segredo nenhum, como vocês podem ver. Olha só, eu consegui montar uma tabela super legal, eu consigo autoajustar com conteúdo, tá? Então note como a minha tabela, ela já está bem mais arranjadinha aqui, né? Olha só que beleza. Ficou meio colado ali, mas a gente pode ajustar a margem. Olha lá, vamos colocar uma margem aqui. Agora sim, agora a minha tabela está um pouquinho melhor. Eu posso até aumentar só um pouquinho mais aqui. Aí, agora a minha tabela está bem legal. Beleza, gente? Tranquilo? Muito fácil, né? Muito fácil a gente trabalhar com tabelas no Word. Certinho? De boa? Não esqueçam, vocês vão fazer essas atividades referentes à tabela. Na próxima semana haverá prova de Word para vocês, tá? Então a gente vai fazer a prova de Word. Revisem todos os vídeos ainda estão no ar, tá? As atividades também, todas as atividades estão no ar. Por favor, estudem com muito cuidado, vocês precisam passar na prova de Word para poder começar Excel, tá bom? Se não passar no Word, vocês vão ter que rever ali, fazer uma recuperação ali dos conteúdos que vocês foram mal, tudo bem? Belezinha, gente? Então, deixo aqui um forte abraço para vocês e se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana com prova e se tudo der certo, na outra semana, Excel, estamos aí, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.